Bom dia, estou muito feliz de estar aqui trazendo uma mensagem para vocês do Ministério Cantares dessa semana especial. Eu me chamo Bianca, sou do Ministério de Mães, para quem não me conhece, e a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para que eu venha trazer para vocês é disciplina. É algo, uma palavrinha tão, eu creio que é até confusa, né, para nós mamães, papais, mas é uma palavra muito forte, é uma palavra que realmente faz a nossa casa se fortalecer quando nós disciplinamos da forma correta, da forma que Deus espera que nós disciplinamos. Então eu tenho estudado bastante sobre disciplina, sobre limites, sobre regras, e hoje eu vou trazer um resumo daquilo que eu ministrei para as meninas essa semana. E uma das coisas essenciais, né, na nossa casa, para a nossa casa ser fortalecida, é a disciplina. Mas nós não temos noção disso, né? Nós não achamos que a disciplina seja tão importante, e ela é muito importante para que a nossa casa seja fortalecida em Cristo. Pessoas indisciplinadas, não sei se você sabe, elas são desmotivadas, elas não se concentram e elas têm dificuldade em aprender. A falta de disciplina, ela causa consequências no processo de ensinar e de aprender. E qual é a direção que Deus nos deixa? Na palavra dele, em Provérbios 22:6, está: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é nossa função ensinar os nossos filhos, né? E ensinar os nossos filhos o quê? Vocês entendem que se nós não termos disciplina, se nós não ensinarmos os nossos filhos a ter disciplina, além de nós termos dificuldades de ensiná-los, eles vão ter dificuldade em aprender, né? A palavra disciplina, ela significa educar, instruir, aplicar e fundamentar princípios morais. E a indisciplina já expressa desobediência, confusão ou negação de ordem. Nós precisamos realmente saber o que a palavra disciplina significa. Porque quando você ouve a palavra disciplina, o que você pensa? Qual é a primeira coisa que você pensa? Correção, né? Mas isso é um engano nosso. Porque a disciplina não é só corrigir um mau comportamento dos nossos filhos, um erro, uma punição, um castigo. A disciplina não é somente isso. Mas nós fomos ensinados assim. Então nós temos na mente que disciplina é corrigir, é punir, é dar castigo para os nossos filhos. Mas hoje nós vamos aprender a disciplina na palavra do Senhor. A disciplina que o Senhor espera que nós venhamos ensinar para os nossos filhos. E depois que a gente aprender a definição de disciplina na palavra do Senhor, é você que vai ter que decidir qual disciplina você quer seguir. A da Bíblia, a da palavra do Senhor, aquela que Deus espera de nós, ou aquela que você aprendeu e que você acha que é o certo. Porque disciplina, ela é um treino e ela envolve educação. É um treino em todas as áreas da vida dos nossos filhos. Não só estamos corrigindo, mas preparando elas para ser crianças responsáveis e vencedoras e para terem uma vida moral correta. Olha só o que é disciplinar. Disciplina é somos nós capacitarmos os nossos filhos com habilidades para que eles sejam responsáveis para cumprir os seus propósitos. Disciplina, então, é um treino. Um atleta, quando ele está se preparando para uma corrida, ele se prepara, ele se disciplina com uma alimentação para cumprir os seus propósitos, para ele ganhar aquela corrida, para ele completar e para ele chegar no final. É para isso que ele treina e que ele se disciplina. E nós vamos estar disciplinando os nossos filhos para a vida. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para educar em justiça. Vamos parar por aqui. A Bíblia, ela tem um valor muito importante na educação dos nossos filhos. Ela é útil para ensinarmos os nossos filhos. Precisamos entender isso. Que ela é valiosa e que ela é útil, que nós precisamos dela para ensinar, para treinar, para educar,
para corrigir os nossos filhos. E disciplinar é um treino com os nossos filhos para que eles possam trabalhar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que eles não venham andar na carne, e sim no espírito, que eles possam se desenvolver em todas as áreas da vida deles. Tá me entendendo? À medida que nós vamos lendo a palavra, Cristo começa a ser o centro da nossa casa. E é lá no versículo, o que quer dizer essa palavrinha educar? No grego, ela se escreve paideia. E o que quer dizer paideia? Quer dizer treinar. Treinar. Então, esse educar quer dizer treinar. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Treinar em justiça. O que a justiça aponta? Aponta para Cristo. Então precisamos treinar os nossos filhos na justiça de Deus. E por quê? Essa justiça não significa que vamos ensinar nossos filhos a fazer tudo certo, mas nós vamos ensinar eles a compreenderem que eles são sim justificados por Deus. Mas todo esse treino ele precisa ser feito na justiça. A disciplina na justiça, a educação na justiça, o treino na justiça. E lembrando os nossos filhos que estamos treinando eles para que eles sejam habilitados para cumprirem um propósito. Porque o bom comportamento, eles serem disciplinados, eles serem habilitados para fazerem muitas coisas, não vão salvar eles. Porque aqui não fala de salvação. A justificação ela tem a ver somente pela fé. Então, quando nós treinamos eles na justiça de Deus, sabendo que eles são justificados por Deus, eles passam a entender que com Cristo e em Cristo eles podem todas as coisas. Eles podem todas as coisas. E aí no decorrer desse versículo, ele diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito, vamos parar aqui. Aqui não significa que eles vão precisar ser crianças perfeitas, que eles não vão poder pecar, que eles não vão poder errar, porque isso não existe. Mas o que significa essa palavra perfeito no grego? Significa artios. E o que significa o artios? Significa provido, suprido e completo. Então eles precisam ser treinados na justiça de Deus, para que eles sejam homens e mulheres providas, supridas e completas. E o que quer dizer isso? Ele quer dizer que nós devemos prover, suprir, ensinar e treinar os nossos filhos a ser completos. E eles só serão tudo isso se eles forem treinados e se eles forem capacitados e se eles forem instruídos nessa disciplina, nessa educação. Então, à medida que estamos treinando os nossos filhos nessa disciplina, nós estamos suprindo, nós estamos provendo e fazendo com que eles sejam completos. Tá me entendendo? E qual que é o objetivo de nós treinarmos eles para serem supridos, providos e completos? Qual que é o objetivo? Que eles sejam habilitados. No final desse versículo diz assim: e perfeitamente instruído para toda obra. Esse instruído quer dizer habilitado e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, o nosso objetivo é treinar eles para que eles sejam supridos, providos e completos, para que eles sejam habilitados para cumprir os propósitos. O que quer dizer esse habilitado? Chegar ao final, terminar, completar. Hoje a geração começa uma coisa e não termina, não consegue terminar. E a responsabilidade é nossa. Somos nós que vamos treinar os nossos filhos para que eles sejam habilitados para cumprir os propósitos de Deus até o final. Temos que treinar os nossos filhos a completar os seus objetivos, os planos de Deus na vida deles. Então entenda, papais, você ter um filho obediente é um treino. Seu filho te respeitar é um treino. Seu filho ser um homem ou uma mulher de Deus que ama a Deus é um treino.
O seu filho ser o melhor aluno da classe é um treino. Você ter um filho responsável, trabalhador, é um treino. E nós somos os responsáveis por esse treino. Você sabia que seu filho nasceu? Cada filho nosso nasceu com um propósito aqui nessa terra? Cada um deles tem um propósito. Então, é responsabilidade nossa treinarmos eles para que eles cumpram esse propósito. Porque Deus nos confiou ele como presente, como flecha, como herança. Deus confiou a nós esse presente, essa herança, essa flecha, para que nós venhamos habilitá-los para cumprir o propósito. Então, qual é o nosso objetivo? Ter filhos perfeitos e habilitados. E entenda, perfeitos não é ele não errar, e sim filhos providos, nutridos e completos, para que eles sejam habilitados a cumprir o propósito. Em Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Essa disciplina é a mesma disciplina que eu falei, paideia, no grego, que significa treinar. Então a gente tem que criar eles, treinar eles nessa disciplina. Criar, que quer dizer ektrefo no grego, que quer dizer alimentar, até tornar-se maduro, nutri-los até eles se tornarem maduros. Essa é a nossa função, é nossa responsabilidade. Então nós precisamos alimentar eles nessa disciplina até eles se tornarem maduros. E aqui aponta também para uma nutrição natural, que é do corpo, mas também uma nutrição espiritual, que é de nossa responsabilidade. Porque é nossa responsabilidade ensinarmos eles a buscar o Senhor. E enquanto eles não souberem buscar o Senhor sozinho, nós temos que pegar na mão deles e irem com eles, andar com eles, até que eles saibam ir sozinhos. Entenda isso, papai e mamãe. O seu filho não vai aprender vendo você buscar Deus, se você não ensiná-lo, se você não ir com ele. Ele não vai aprender vendo você buscar Deus. Ele não vai amar Deus se ele não te ver buscar Deus. Se você só manda ele buscar Deus, mas você mesmo não busca. Somos exemplo para os nossos filhos. Através desse treino que nós vamos fazer eles amadurecerem. E por que eles precisam amadurecer? Nesse versículo fala: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que quer dizer essa admoestação? No grego ela significa noutesia. E o que significa? Instrução, exortação e correção. Então a gente precisa nutrir eles, alimentar eles nessa disciplina, treinar eles nessa disciplina, para que a instrução, a exortação e a correção sejam sempre no Senhor. O nosso treino precisa ser focado em Cristo. Toda a educação dos nossos filhos tem que estar centrada em Jesus. O Evangelho ele precisa estar presente o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, na nossa casa. Não tem segredo, mas depende de nós. E aqui eu falei bastante para as mamães, mas eu tenho um recadinho também para os papais. Muitos papais acabam tirando, a mamãe disciplina seu filho e os papais acabam tirando a autoridade das mamães, porque às vezes não achou correto aquela direção, ou acha que não tem problema, a mãe dá uma disciplina, hoje você não vai, vou dar um exemplo, hoje você não vai mexer no videogame, ou você não vai mexer no celular. E o papai tá lá tarefado de coisa, não, pode mexer sim, já ficou 2 dias, 3 dias, tá bom. Não, papai, não faça isso, que você tá causando algo destruidor dentro da sua casa. Você tá causando algo destruidor, que é a falta de disciplina. Papai e mamãe têm que andar juntos, conectados, uma só carne. O que um fala, o outro também fala. Se você e mamãe
também. Eu também falo isso para mamães, que tem muitas mamães que tiram a autoridade dos papais. Mamãe e papai, se o papai ou a mamãe deu uma direção e você não concorda, fale para ele, longe do seu filho. Porque perto do seu filho, nossos filhos são uma esponja, só de olho naquilo que nós estamos fazendo. E você acha que isso vai ser bênção para ele? Não, não vai ser. Você acha que você cedendo para ele, quanto a mamãe está sendo brava, quanto o papai está sendo bravo, você vai ser amiguinho ou amiguinha dele? Não. Olha, você vai estar criando seu filho muito longe de você, mas muito longe mesmo. E a consequência disso é algo destruidor. Então não queira isso dentro da sua casa. Então hoje a mensagem que eu deixo para vocês é essa. O centro da nossa casa tem que ser o Senhor. Cristo tem que ser o centro em todos os momentos, em tudo que formos fazer, na educação dos nossos filhos e na disciplina. Então queira treinar o seu filho para que ele seja habilitado a cumprir os propósitos de Deus. É essa mensagem que eu deixo para vocês, papais, nesse dia de hoje. Queira treinar os seus filhos para que eles sejam habilitados a cumprir os propósitos de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.